Boa noite a todos. Eu sou a doutora Fernanda, sou médica, especialista em reprodução assistida e diretora Medical Affairs da Progênesis. Eu vou pedir só para você botar no mudo. Então, obrigado a todos pela presença, sejam muito bem-vindos. O Progênesis Academy é uma plataforma educacional onde a gente visa promover discussões sobre reprodução assistida, embriologia e trazendo muita inovação sempre. A gente tem um canal do YouTube chamado Progênesis Academy, então esses webinários que acontecem geralmente toda a segunda quarta-feira de cada mês, eles vão para o YouTube. Eu recomendo vocês irem lá no nosso canal, se inscreverem, curtirem os vídeos, assistirem também, que tem muito material de muito boa qualidade, mais de 200 vídeos. Então, esse webinar também estará na nossa plataforma amanhã. Então, hoje, o nosso webinar é muito especial. A gente vai falar de um tema muito atual e um tema que não tem mais retorno, que é a inteligência artificial, que está em todos os lugares. Quem é que não está usando inteligência artificial hoje, né? Já está para trás. Então, claro que a inteligência artificial também chegou na reprodução assistida. Primeiro, nós vamos ter a palestra do Dr. Diego Tarrascone, que é médico, ginecologista e obstetra pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, master em reprodução humana assistida pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. O Diego fez também fellowship na Clínica Ferti de reprodução humana assistida em Barcelona, Espanha. E ele é atual membro do corpo clínico da Gênesis, Centro de Reprodução Humana em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O Diego, então, trará uma versão não tão falada, né, sobre a inteligência artificial na prática da reprodução, que é a visão do clínico, as ferramentas que estão disponíveis já para a utilização da staff clínica dos centros de reprodução assistida. Ainda não é tão utilizado, mas tem algumas clínicas aqui dos Estados Unidos, de Israel, que já estão utilizando essas ferramentas, tá? O Diego pode até depois nos dar um update como é que está a situação no Brasil. E depois teremos a embriologista Karine de Lima, biomédica habilitada em embriologia, pós-graduada em reprodução humana assistida laboratorial, especialista em embriologia clínica e diretora do laboratório Origem do Rio de Janeiro. E aí a Karine vai nos falar da inteligência artificial no laboratório de fertilização in vitro, que é um tema que já tem sido mais discutido e que eu sei que a Karine já tem bastante prática. Então, ela vai trazer a visão dela, na prática. Tá bom? Então, vamos começar com o Dr. Diego. Olá, olá, boa noite. Liguei meu microfone aqui para que a gente possa aí ter uma conversa aí mais fluida. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite da Fernanda. Enfim, a apresentação também. Sou o Diego, trabalho aqui em Passo Fundo na Clínica Gênesis. E a gente vai começar, vou compartilhando a minha tela, falar um pouco do que é a estimulação, principalmente a estimulação ovariana, a partir de auxílio de inteligência artificial. Então, minha apresentação já vai aparecer aqui, depois eu só peço que vocês me deem um ok para que a gente comece aí a discutir. Todos vendo? Sim, Diego. Ok. Imagino que sim, tá? Imagino que sim, qualquer coisa podem me interromper, tá? Então, assim, webinar para inteligência artificial na reprodução humana na prática médica. Bom, começo dizendo que não tenho nenhum conflito de interesse, estou extremamente feliz com o convite e não existem conflitos para que a gente faça esta apresentação. Bom, iniciando com definições,
sobre inteligência artificial, a gente vai ter, apesar de não ter uma definição super concisa, a inteligência artificial é o conjunto de tecnologias criadas, sejam computadores, softwares, aplicativos, que foram criadas para mimetizar a inteligência humana no desenvolvimento de tarefas que a gente julga complexas e principalmente auxiliar na tomada de decisões que a gente julga inteligentes. E aí a gente vai ter basicamente dois grandes grupos de inteligência artificial. A inteligência artificial clássica é aquela inteligência que o humano ensina a máquina a ler padrões e esses padrões são repetidos de forma sequencial a partir dos dados que a gente chama de inputs. E existe um subtipo de inteligência artificial, que é o machine learning, que fornece respostas preditivas, que a gente vai chamar de outputs, a partir de modelos, a partir de exemplos. Então, o machine learning, a gente vai ter um exemplo depois relacionado principalmente à inteligência de avaliação de embriões, ele aprende com o exemplo e ele entrega os outputs. Então, claro, a gente pensando aqui nas máquinas, aqui a gente vai ter raciocínios muito mais complexos e cálculos e associações mais complexas. Bom, tipos de machine learning que nós vamos achar aqui na prática da reprodução assistida podem ser para avaliar regressão, como variáveis contínuas de número de óvulos, avaliar algoritmos de classificação, como taxa de gravidez clínica, aqui já puxando para uma variável discreta, os modelos de segmentação, eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, do sono AVC. O sono AVC é uma ferramenta que a gente usa no ultrassom para definir e nos ajudar nos limites quando a gente está fazendo uma contagem folicular, uma estimulação ovariana. Então, o sono AVC diz para nós qual que é o limite da imagem e calcula o diâmetro médio daquele folículo que a gente está acompanhando. E também existe o machine learning de inferência causal, que aí estatisticamente faz uma relação extremamente complexa entre dados e desfechos. Por exemplo, buscamos os protocolos de preparo endometrial e associamos aí com a taxa de nascidos vivos. E a inteligência vai fazer isso de uma forma extremamente acurada. E aí, por falar em tomada de decisões, tá, toda essa minha aula aqui vai ser baseada em o que se faz numa prática corrente e com auxílio de inteligência artificial, fazendo aí um paralelo. Então, hoje as tomadas de decisões são baseadas basicamente na experiência clínica individual. Quanto mais casos, quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente vê desfecho, a gente vai adquirindo essa experiência clínica, também somado ao que está escrito, também somado à medicina baseada em evidências, incorporando esses dois grandes pilares na nossa tomada de decisões. E a gente tem certeza, como a Fernanda comentou, que é um caminho sem volta, que no futuro próximo, eu diria, a inteligência artificial vai estar englobando o que seria essa tríade de tomada de decisões, para que, enfim, a gente possa oferecer cada vez melhor uma assistência para os pacientes. E aí, pensando em fertilização in vitro, pensando em machine learning, em apurar e melhorar cada vez mais a assistência, a gente vai dividir a fertilização in vitro em 6 etapas. Primeiro, vamos ter uma etapa que a gente vai chamar de testagem pré-estimulação. Essa testagem pré-estimulação vai receber o que são os dados ensinados pelos humanos para a máquina, e aí a gente vai estar falando, claro, de dados clínicos como idade, IMC, histórico reprodutivo, dados laboratoriais pensando em hormônio antimileriano, alteração ou não de cariótipo, ou dados ecográficos como uma contagem de folículos antrais, juntando esses inputs e colocando como uma testagem pré-estimulação. E a partir dos modelos, nós vamos gerar respostas que são os outputs e vamos escolher se a gente vai querer que isso nos entregue a predição dos desfechos para um melhor resultado, se a gente vai precisar de ajuda na dose inicial de gonadotrofina,
se o dia do trigger talvez vai ser melhor definido para a gente otimizar o nosso laboratório. O monitoramento do ciclo ou a predição de resposta, aqui também já pensando mais no trabalho da equipe e no trabalho do médico. Então, cada vez mais a gente vai usar esses dados pré, e cada vez serão mais dados pré, e essa parte vai ser mais individualizada a partir dessas 5 etapas. Então, por exemplo, aqui, nós teríamos uma testagem pré-estimulação, no qual a gente vai colocar IMC, hormônio antimileriano, contagem de folículos, fator masculino, análise do sêmen, idades e informações de tratamentos anteriores. A gente sabe que esse dado é super importante quando a gente vai falar de predição. Esses seriam os nossos inputs. Aqui eu trouxe alguma coisa um pouco mais prática, mas a gente sabe que esse sistema aceita mais de 40 inputs e com o auxílio da inteligência artificial a gente vai ter o melhor protocolo de tratamento, quais seriam as etapas, passo a passo, inclusive com o calendário do paciente sendo disponibilizado para as visitas médicas até a clínica e predizendo também a taxa de sucesso de maneira muito mais acurada do que o que a gente tem hoje. Bom, para começar os paralelos, né? Como é que a gente faz uma predição de desfechos? Como é que a gente pensa hoje qual é a real chance de sucesso de cada casal que nos visita? A gente tem a estratificação das taxas de sucesso, gravidez clínica, nascidos vivos, baseadas na idade, considerando o ciclo de fertilização. Então, a chance é essa para essa tentativa. Depois, na discussão, eu vou puxar um assunto bem bacana que aconteceu lá no Escher, uma palestra bem interessante para falar sobre isso. E apesar de a gente ter alguns recursos disponíveis, como o SART ou o CDC, a explicação do desfecho eu considero ainda que seja de uma forma inconsistente, principalmente quando a gente tem aí menos embriões do que o esperado, menos óvulos maduros do que deveria ter. Então, de certa forma, a gente considera que essa resposta, que essa explicação não seja tão apurada assim hoje em dia. E pensando em sempre estar progredindo, a gente vai falar sobre os desfechos reprodutivos relacionados com inteligência artificial. Nós estaríamos tendo uma predição mais quantitativa e mais personalizada, porque a gente vai tirar apenas 2 critérios, que seriam um ciclo único e a idade, e vamos colocar numa testagem pré-estimulação, a partir de um protótipo, de um modelo, vários outros dados, vários outros inputs para predições mais precisas. E aqui, claro, ao longo do tempo, a inteligência vai aprendendo e vai ficando cada vez mais acurada. Hoje a gente tem descritos modelos com até 80% de acurácia, pensando em qual seria essa predição de desfechos. Então, aqui, com certeza, isso aqui para mim, do que a gente viu, vai ser a primeira coisa que vai se instalar aqui na nossa prática clínica. Então, por exemplo, assim, vamos começar a olhar um exemplo de um protótipo aqui, no qual a predição dos desfechos vai ser feita através de dados que a gente entrega para o sistema. E aqui, por exemplo, a gente tem um casal no qual a paciente tem 35 anos, uma boa reserva de óvulos, 2 anos de infertilidade, com um diagnóstico de ovário policístico com anovulação. Portanto, um casal aí com poucos períodos férteis, certo? A avaliação complementar das trompas mostra um útero normal, das trompas não, né, da esterossalpingografia mostra um útero normal e trompas patentes bilateralmente. O ovário é policístico ao ultrassom e a análise do sêmen do parceiro é normal, uma concentração e motilidade dentro dos parâmetros. Então, como um problema único, vamos colocar, apesar de uma idade limítrofe, nós vamos ter aí os ovários policísticos, a anovulação e os menores períodos férteis ao longo dos anos de tentativa. O manejo expectante, o modelo já nos entrega assim, olha, não é zero, mas a chance de gravidez é muito baixa, porque a gente tem menos
possibilidades, menos períodos férteis ao longo do tempo. Então, vamos dizer que a chance é 3%, que é muito baixa e confirma que sim, que é um casal que tem plena indicação de tratamento. E aí, a gente vai para quais tipos de tratamento a gente pode fazer, e ele me entrega lá que induzindo a ovulação, seja com clomifeno ou letrozol, fazendo inseminação ou programando o coito programado, a taxa de gravidez vai subir então para 30% com o uso do clomifeno ou a 35% com o letrozol, aumentando 10 vezes a chance de recém-nascido vivo que esse casal teria com manejo expectante. Aqui, claro, quando a gente usa clomifeno, pelo fato do nosso bloqueio ser central, a gente tem um pouquinho mais de chance de gravidez múltipla, né, de risco de múltiplos, de certa forma isso vai fazer com que a gente acabe preferindo o uso do letrozol, pelo menos aqui na clínica a gente faz assim. E se caso a paciente vier a não responder à indução com medicamento oral, nós podemos ter uma excelente taxa de gravidez pensando em tratamentos de indução da ovulação com medicação recombinante, seja um FSH, seja um misto de FSH e LH recombinantes ou urinários, para que a gente possa induzir esse período fértil e entregar isso para esse casal. Ou também, se a gente partir para uma fertilização in vitro, seja pelo tempo de tentativa de gravidez, que já está em 2 anos, ou por uma falha na indução da ovulação, podemos estar predizendo uma taxa de nascidos vivos aí de 55%, com uma fertilização in vitro convencional, sem PGTA, transferindo um embrião, porque esse modelo aqui calculou que essa paciente vai ter aproximadamente 18 óvulos e 6 blastos, transferindo o embrião aproximadamente 55%, então, e transferindo 2 embriões, aqui sem análise genética, 58% de taxa de gravidez, o que é extremamente maior do que o manejo expectante. Tá? Também ele nos entrega uma probabilidade de euploidia de 4 embriões em 6, aqui devido à idade da paciente principalmente, e que se a gente fizer um PGTA, a nossa chance por single embryo transfer eletiva vai ser aí de 70% por transferência, com uma taxa de gravidez múltipla aí já bem menor. Então, claro que colocando esses dados, a gente já vai ter um tratamento muito mais desenhado aqui. A gente está falando de um caso de bom prognóstico, né? É bom se todos fossem assim, mas, sem dúvida, é um modelo muito promissor aqui, na minha opinião. Seguindo, na predição de desfechos, agora pensando no que seria a escolha de dose. Tá? E a escolha de dose da prática corrente que a gente faz hoje, ela é muito baseada no que é o protocolo do serviço, na experiência individual. A gente fica bastante preso naquela questão dos 150, 225 ou 300, e as definições principalmente aí no feeling, né? E essa estratégia é qualitativa. Né? E estratégia qualitativa pode deixar, às vezes, uma impressão de ser mais ineficiente, com a possibilidade de extremos de resposta, sempre aí pensando num risco de mais ou menos, considerando, claro, que sempre existe um risco da hiperestimulação ovariana ou mesmo da baixa resposta quando a gente escolhe nessa forma. E o efeito na otimização dos custos também, que é um fator importante que a gente vai ver aqui, nesses casos acaba sendo muito pouco otimizado. E quando a gente pensa em modelos, né, e a dose inicial das gonadotrofinas tem alguma sugestão, até o momento não existe um grande modelo que nos ajude. Eu trouxe aqui o exemplo da delta-folitropina, que quando foi lançada, a gente teve o acesso a esse aplicativo. Era um aplicativo que a gente colocava peso antimileriano e ele nos entregava a dose diária de FSH para ser usado para essa paciente. Eu, particularmente,
não me adaptei, né? Assim como muitos outros colegas que eu já conversei também, e inclusive para essa medicação, que em vez de vir como dosificação de unidades internacionais, ela vem em microgramas, existe já um paralelo, né? Voltando para o que é o 150, 225, a gente sabe que hoje existe aí uma pré-dosificação passando as microgramas para as unidades internacionais, ou seja, não é alguma coisa que tenha um grande efeito na prática. E além disso, quando a gente vai olhar guidelines de ASHRAE, principalmente, a gente vai achar aí 80 recomendações, a gente vai ter algo pouco prático que faça a gente escolher uma ou outra dose. Quando a gente vai pensar em associar a escolha da dose inicial das mononucleotidas com a inteligência artificial, a gente já vai começar a se deparar com alguns modelos de machine learning, como esse aqui, que foi publicado aí pelo grupo do Phantom lá na, 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 na IBM Online, e que mostrou um estudo a partir de 3 clínicas aí dos Estados Unidos, Fernanda, de 2014 a 2020, no qual foram estudados aí mais de 18 mil ciclos de fertilização in vitro, e a principal conclusão que pode ser tirada daqui é que usando 10 unidades a menos de FSH no início, fazendo dose realmente individualizada, realmente personalizada, a gente teve uma redução de 195 unidades na dose total de FSH de cada paciente, e mesmo assim tivemos mais óvulos, ou seja, um óvulo e meio a mais embriões 2PN, 1.2 e 0,6 blastocistos a mais aproveitáveis utilizando este modelo. Ainda, né? O que isso vai nos entregar principalmente? A gente tendo um modelo, nós vamos ter protocolos mais padronizados interserviços, ou seja, não só dentro do mesmo serviço o protocolo. Para residentes e fellows em formação, isso vai ser muito importante na hora do aprendizado. E, assim, escolher a opinião da máquina, no qual a casuística é infinitamente maior do que a dos médicos individualmente, apesar das experiências, a gente vai ter, claro, uma maneira de confirmar o que a gente já estava pensando em relação à dose, e isso certamente vai ter um impacto importante na redução do custo da estimulação ovariana, que é também, sem dúvida nenhuma, uma vantagem importante. Aqui a gente tem um modelo para suporte de gonadotrofinas, no qual, como se fosse o celular do médico, então a gente tem aqui, basicamente, imagine que é a tela do celular com as pacientes aqui colocadas, as pacientes em estímulo atual. Selecionamos a paciente Sara e, a partir dos controles, a partir das informações, esse modelo nos disse que, idealmente, nos próximos 3 dias, que a gente use 150 unidades de FSH, e no momento em que a gente confirma, ou seja, a gente aceita essa sugestão, ele já diz que a dose estabelecida, enfim, vai ser essa, manda mensagem para a paciente de forma automática e solicita que a senhora Sara, nesse caso, entre em contato para marcar o próximo controle, orientando onde pode comprar a medicação e tudo mais. Seguinte, neste mesmo material, nós vamos ter aí a possibilidade de ver outros dados, como idade, qual o dia do estímulo, quantos folículos tem, qual que é a dose do estradiol, editar a conduta, daqui a pouco a gente quer ajustar a mensagem lá e colocar algum detalhe a mais, e também é um sistema que faz um registro automático no prontuário e manda mensagem diretamente para o paciente, dando uma continuidade a esse tipo de tratamento. Tá? Pensando em outro ponto daqueles 5 que a gente discutiu, fora as instruções pré-estímulo, para otimizar o que seria a carga de trabalho tanto do médico quanto do laboratório. Então, hoje, nós temos pacientes indo à clínica de 2 a 3 vezes para monitoramento ecográfico.
Clínicas maiores muito provavelmente já não tem o mesmo médico que atende, o mesmo médico que faz o ultrassom, o que torna, enfim, o tratamento um pouco mais impessoal. Pode ser que exista uma sobrecarga no centro cirúrgico nos extremos de semana ou em dias pré-feriado, né? E aqui vem um aprendizado interessante que a gente teve com a pandemia, que foi com menos visitas, a nossa eficácia e a nossa assertividade do tratamento não diminuiu. Então, o que antigamente se conhecia por um controle de ultrassom a cada 2, 3 dias, depois passa para 2 a 3 dias durante todo o estímulo, e agora a gente vai ver que existem aí ideias bem interessantes que vão ser incorporadas na nossa prática. Como, por exemplo, aqui a gente vai ter uma possibilidade de um único controle de ultrassom a partir dos inputs que a gente vai colocar, definir qual é o dia melhor para fazer o controle, para a gente avaliar de forma médica se está indo bem ou não, oferecendo a continuidade das doses e também oferecendo qual dia que a gente pode fazer o trigger, sendo que a gente tem variações, a gente pode escolher um dia mais, um dia menos, sem nenhum prejuízo no resultado dessa paciente, conseguindo então programar que o laboratório tenha todo o seu material, todo o seu equipamento organizado para os casos. Tá? Então ali o dia do trigger sendo escolhido a partir de um controle de ultrassom, essa parte aqui para o médico é super interessante também. Falando em dia de trigger, mas aqui colocando alguma coisa um pouco mais prática, sem ser aquele outro modelo, hoje, na nossa prática, para definir o dia, a gente tem esse critério semi-quantitativo, que é o ultrassonográfico, e baseado também na experiência individual de cada médico, e que diz para nós que os folículos entre 16 e 22 milímetros têm uma possibilidade aí maior de estarem maduros. É claro que a gente tem aquela regra dos 1, 2 ou 3 folículos batendo um diâmetro de 18, 18,5, 17. Existe uma padronização com idade, a gente sabe que a paciente que tem um pouquinho mais de idade, a gente não leva folículo tão grande. E, enfim, esse problema é que o trigger às vezes é muito cedo, às vezes é muito tarde, a gente acaba trabalhando com óvulos menos maduros ou pós-maturos, e isso traz uma taxa de fertilização menor. Evidentemente, aqui colocando de uma maneira prática, não é que esse critério seja ruim, porque ele é usado há vários e vários anos, mas sim que, por ser subjetivo, a gente pode ter aí extremos de resposta e extremos de qualidade também nas células que a gente vai entregar para o nosso laboratório para trabalhar depois. Pensando numa definição de dia de trigger usando a inteligência artificial, a gente vai ter vários modelos de machine learning que vão criar algoritmos e vão entregar para nós situações em que a opinião do médico confrontada com a opinião da máquina, né, o machine learning, vai dizer para nós qual que realmente era o melhor dia para fazer trigger e para coletar óvulo em cada caso. Então, aqui é um estudo de quase 8.000 ciclos entre 2018 e 2019, e eles confrontaram a seguinte informação: o médico acha que o trigger deve ser feito hoje ou no próximo dia, e o machine learning acha que deve ser feito hoje ou no próximo dia. E quando a gente seguiu e olhou as respostas do machine learning, a gente teve 3 óvulos do SPN a mais e um blastocisto e meio aproveitável a mais quando a gente escolheu a opinião da inteligência artificial. E o curioso aqui é que a concordância do médico com o machine learning não foi tão alta, né? Às vezes a gente pensa assim, olha, vai ser muito parecido, e na verdade ela foi só de 50%, 52%, considerando os óvulos do SPM, desculpa, os embriões do SPM, e de 60% para a formação de embriões. Bom, ao que tudo indica, né, a gente não vai ter só soluções.
a gente também vai ter algum problema, alguma preocupação futura relacionada aí às questões geradas com inteligência artificial, principalmente, né? Que as novas ferramentas são amplamente acessíveis e o treinamento delas antes de serem jogadas no mercado não é tão apurado assim, eu diria até que é algo limitado. Então, por exemplo, o mais clássico que existe é o ChatGPT, lançado aí em 2022, ele gera respostas como se fosse um humano, em formato de textos que responde a questionamento, busca o que a gente quiser. E essa base de treinamento hoje ela é de certa forma restrita e a qualidade ela é um pouco questionável. Tanto é que aqui a gente vai ter uma nota da Associação para o Avanço e Instalação da Inteligência Artificial que chama a atenção que por mais que exista um enorme potencial, né, a gente tem que usar essas ferramentas com cuidado e que podem existir vieses, principalmente relacionados aí à privacidade. A gente sabe hoje que o ChatGPT não garante anonimização, então colocar dados pessoais para esse tipo de inteligência artificial eu não recomendaria. Eu coloco como algo de certa forma arriscado daqui para frente. E aí, claro, vamos ver um exemplo bem interessante aqui, no qual a gente tem um humano conversando com o ChatGPT, perguntando sobre metformina, perguntando sobre como se usa no diabetes, quais são as doses iniciais, e ele vai fazendo várias perguntas, e a gente vai vendo que o chat vai respondendo bem. E em um determinado momento, aqui a conversa humana, ele diz assim, olha, realmente, parece que é muito complicado tudo isso, né? Eu realmente não consigo entender todas as respostas que você me dá. Como é que você aprendeu tanto assim, né? E o chat responde assim, eu tenho um Master's Degree em Saúde Pública e eu também participei de voluntário em programas de diabetes, então eu tenho realmente muita experiência pessoal. E aí eles assim, olha, na verdade eu tenho certeza que você não tem um master, né, em saúde pública. E aí o chat diz assim, não, eu tô só brincando, eu apenas coloquei no Google e quis aqui te impressionar. Isso a gente chama, né, de alucinação, ou seja, o chat GPT sofreu aí um viés, que é uma alucinação, que é justamente essa questão do parecer humano, e acabou largando uma resposta assim que não cola, digamos assim, com o que seria uma inteligência artificial conversando com o humano. E aí depois ele pergunta, né? Será que a resposta, né, entre humano e inteligência pode gerar erros? E aí ele responde, sim, às vezes a inteligência pode errar, às vezes o chatbot não tem nenhum tipo, né, de filtro e ele acaba respondendo de forma mais automática. Então, esse aqui seria um dos perigos que a gente corre sempre pensando em ferramentas aí não tão validadas. Né? Um segundo problema seria a adaptação da inteligência artificial com a prática. E aqui eu vou trazer um exemplo de que a profissão médica, né, ela reconhecidamente é lenta para adotar novas formas de pensamento. E quando surgiu a medicina baseada em evidências, quando se começou a falar mais em ensaio clínico e menos em experiência pessoal individual, existiu uma transição de aproximadamente 10 anos para a gente começar a considerar que a experiência individual associada ao que era baseado em evidências dava resultados muito melhores para os nossos pacientes. E aqui, claro, tem também um estudo de qualidade de serviço de saúde prestado nos Estados Unidos, no qual os médicos que entregavam condutas eram testados por uma junta de médicos, na qual usava a medicina baseada em evidência. Então, aqui a gente conseguiu concluir que apenas 55% das condutas que foram estudadas nesse estudo aqui tinham, eram baseadas em evidências. Então, ainda assim, mesmo tendo evidência, a experiência pessoal acaba sendo determinante em alguns casos. E aí, claro, a sugestão seria que
guidelines e critérios para publicação de estudos clínicos em inteligência artificial fossem cada vez mais específicos para que o formato da publicação e o design seja validado de uma nova tecnologia de IA, ou seja, colocar um filtro mais espesso para liberar uma real IA, principalmente pensando no uso médio. Tá? Aqui, mais para a gente finalizar, tem um exemplo do que seria a jornada de uma paciente ou de um casal usando a inteligência artificial. Então, imagina que um casal tentante coloca no seu calendário menstrual do celular, do iPhone, que já não está mais usando pílula e que os ciclos começam a ser regulares. Ela anota que os dias de relação foram bem cumpridos e a partir desse tempo a IA pode começar sugerindo que existe o diagnóstico, orienta a consulta com o especialista, a partir da consulta com o especialista, o diagnóstico é realizado e, ainda assim, com o auxílio da inteligência artificial, existe a seleção do protocolo e da dose da medicação a ser realizada, aqui no caso, claro, pensando em fertilização in vitro. A própria IA ajusta a dose e as visitas com o menor número de visitas possível para controle de ultrassom, para integrar também o calendário dos pacientes. O dia do trigger sendo escolhido para nivelar a carga de trabalho do laboratório em função de material, número de punções e volume de movimento também, para que, enfim, depois o resultado possa ser aí o melhor possível. Minha parte médica era mais ou menos isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Fernanda e vamos passar agora para outra apresentação da Karine e depois vamos aí discutir sobre questionamentos. Doutor Diego, muito obrigada, excelente palestra, muito esclarecedora, muito também com uma visão prática. Gostei muito. Estou louca para lançar minhas perguntas. Maravilha, muito obrigado. Antes, vamos lá com a Karine. Karine, que é embriologista e agora vai falar da inteligência artificial no laboratório. E eu sei que a Karine já está utilizando. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? A gente está vendo, agora já está no modo apresentação também. Perfeito. Tá ótimo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, gente, eu queria agradecer ao convite para participar desse webinar. Foi excelente ver essa introdução, né, essa primeira etapa agora com o Diego. Nossa, eu aprendi muito e foi interessante a gente até colocar ele primeiro, realmente fez mais sentido do que a gente pensando na outra ordem. E agora, então, eu vou falar sobre a minha perspectiva, né? Um levantamento sobre o que que a gente tem de eficaz, né? De efetivo. É difícil falar de tudo que tem dentro de laboratório, assim, fazer essa aula foi difícil porque o conteúdo bibliográfico é muito intenso, como a Fernanda falou no início. É o que mais se produz hoje. A tecnologia de inteligência artificial dentro do laboratório é um mundo de possibilidades e desde das incubadoras time-lapse isso aí só está crescendo. Então, eu vou tentar dar uma pincelada um pouco geral para vocês entenderem qual é o estado da arte. Eu sou a Karine, eu sou diretora do laboratório na Clínica Origem Rio, e eu quero começar falando, de maneira introdutória, esse trabalho que o Gardner, na verdade não é um trabalho, né? Uma carta que ele escreveu na RBMO em 2022 sobre como ele entende que a forma de melhorar os resultados de reprodução assistida no laboratório é através da introdução de tecnologia. E nessa carta ele discute sobre a questão da alta performance que a gente busca cada vez mais, sobre a melhoria da padronização, que está muito relacionado com a qualidade. Qualidade é você entregar algo sempre no mesmo padrão, com as mesmas características, de maneira registrada e com a tecnologia isso é cada vez mais alcançado. Você é muito mais preciso naquilo que você está trabalhando, que você está abordando, você evolui muito mais, e tudo isso tende a se potencializar quando a gente associa com a tecnologia da inteligência artificial.
E aí, se a gente for olhar para as possibilidades de tecnologia que existem dentro do laboratório, tem toda uma lista que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, desde microfluido até microbióticos e novas incubadoras, mas a gente quer focar sobre a parte da inteligência artificial. E a inteligência artificial, o impacto dela na medicina, como o Diego já falou, se a gente olha para uma perspectiva mais clínica, ela já vem trazendo uma série de benefícios, desde do acolhimento do paciente, do atendimento ao paciente, na forma de você pesquisar, de você montar banco de dados, de você ser mais preciso, e isso já foi demonstrado. Mas na reprodução, essa linha do tempo, se a gente for parar para pensar, ela já vem, a história da inteligência artificial, ela já vem lá de trás, desde a invenção do primeiro computador, enfim, até das primeiras codificações, a gente passa pela reprodução assistida nascendo com o nascimento da Louise Brown, e a gente tem marcos importantes na reprodução da ICSI, da invenção da ICSI e as classificações embrionárias, mas em 2013, quando a gente teve o desenvolvimento do time-lapse, e isso, um pouco antes, a gente já teve o início dessa popularização da inteligência artificial, é quando a gente começa a ter a maior parte, das publicações e do campo da inteligência artificial dentro do laboratório crescendo mais. E aí, de maneira geral, eu quero focar em quatro aspectos em relação à aplicação da inteligência artificial para o laboratório. Um é a seleção de espermatozoides, o outro é a avaliação ocitária, tanto para a qualidade dos óvulos quanto a estatística futura do que se espera desses óvulos. Então, aqui, essas duas primeiras etapas, elas estão dentro de uma seleção de gametas. E aí, depois, a gente olha para a parte embrionária, que é onde a gente tem um campo ainda maior de dados. E vai desde a previsão de euploidia, previsão de gravidez, a implantação, nascido vivo, a processo de avaliação embrionária, enfim, toda a parte do embrião e a gente finaliza com de maneira geral, gestão da qualidade. Então, onde que a inteligência artificial entra para a melhoria da rotina do laboratório. Então, vamos começar falando dos gametas, primeiro o espermatozoide. É, a gente teve esse trabalho que foi publicado na Nature em 2021, mostrando o desenvolvimento de um software que, através de um machine learning, a análise de uma série de amostras seminais e pelo perfil dos espermatozoides, eles conseguiram treinar esse modelo para identificar um espermatozoide que conseguiria levar a um bom embrião e aquele espermatozoide que tem menor potencial. E isso já existe na prática. E eu trouxe até o desenho aqui da interface dele, de mais ou menos ele vai colocando um círculozinho verde naquele espermatozoide que é o mais ideal para você pegar para usar na ICSI. E aí, no ano passado, no Esri, foi publicado esses resultados com avaliação de algumas taxas baseadas na escolha dos espermatozoides com o uso desse modelo. E eles conseguiram ver melhores resultados, melhor aproveitamento, justamente quando eram usados os espermatozoides que o modelo sugeriu como os melhores. E aí, quando a gente entra para a parte ocitária, a gente tem um dos principais hoje, que é mais conhecido, são os modelos do Future Fertility, que é hoje o Violet e o Magenta, mas, de maneira geral, o desenvolvimento da análise de inteligência artificial de óvulos, atualmente, ela funciona por essa fragmentação, segmentação que eles chamam de três regiões dos óvulos. A gente tem o citoplasma, o espaço perivitelínico e a zona pelúcida. Então, esse modelo ele consegue segmentar o óvulo nessas três regiões e a partir de diferentes características dessas três regiões, ele faz um input. É bom que o Diego já falou sobre esses termos, então eu vou falar assim, vocês já estão entendendo o que isso significa, mas eles associam essas diferentes características dessas três segmentos do óvulo com o input de virou blastocisto ou não. Então, a gente tem aqueles óvulo com um eixo maior entre espaço perivitilínico e citoplasma, você tem zona pelúcida aumentada, você tem a circularidade desse óvulo, enfim, uma série de alterações e esse input de virou blastocisto ou não. E aí, a partir dessa segmentação de imagens, ele consegue então tirar os dados
segmentação de imagens, ele dá o input da informação do que, qual foi o destino desses óvulos, e com isso ele gera uma previsão de blastocisto, desenvolvimento a blastocisto. Além disso, ele tem um input também de dados em relação à idade da paciente e ao número de óvulos coletados e maduros. Ele junta tudo isso e com isso ele consegue entregar um modelo que vai gerar as estatísticas tanto de previsão de formação de blastocisto, quanto depois para previsão de nascido vivo, que eu vou explicar um pouco melhor como que ele associa isso. Mas aqui é um trabalho, então, publicado na RBMO em 2024, em que eles mostram, ele estratificou por idade e avaliou a capacidade de formar o não blastocisto. Então, isso aqui é um modelo de validação desse software da Future Fertility, em que ele conseguiu ver mais ou menos uma acurácia no melhor modelo para as pacientes em torno aqui de entre 63% até 67%, quase 68% de área embaixo da curva, né, de acurácia para conseguir prever se esses resultados estão positivos ou não. Né, a forma dele olhar para o óvulo e ver a possibilidade dele virar blastocisto ou não. Ele chegou mais ou menos nessa faixa de acurácia. E quando ele converteu essas probabilidades de virar blastocisto em scores, ele foi capaz também de avaliar e ver aqueles embriões que conseguiram chegar em blastocistos de maior qualidade. Então, pelo score, quanto maior o score do óvulo, ele conseguiu aqui identificar óvulos que gerariam blastocistos de melhor qualidade. E como que ele faz essa associação à, à previsão de nascidos vivos? Aí, para isso, é muito importante falar desse trabalho do Goldman, publicado em 2017 na Human, no qual ele conseguiu criar um algoritmo para prever a chance de nascido vivo baseado na idade da paciente e no número de óvulos maduros congelados. Essa figura aqui, eu tenho ela favoritada no meu telefone. Toda vez que eu vou conversar com uma paciente pós-coleta, elas me perguntam: ai, esse número é bom, ai, né, como é que foi? Quais são as minhas chances? Eu sempre tenho ele na mão porque ele é muito fácil da gente conseguir dialogar com a paciente com números reais. Então, através desse algoritmo que ele calculou, ele tem então o número de óvulos maduros e a probabilidade de ter pelo menos um nascido vivo com esses óvulos congelados. A partir desse algoritmo, foi criada essa calculadora online chama Effect. Eu não sei se o pessoal chama assim. Eu quando conheci essa calculadora, eu chamo assim. E se vocês forem entrar, né, ela é free, ela é de graça, tem online. E dentro da calculadora eles têm a explicação. Se você entrar no site, você consegue ver de onde eles tiraram as fórmulas para fazer essa calculadora. Nela você consegue colocar a idade da paciente e o número de óvulos maduros, você coloca next step e ele te dá a chance de ter um nascido vivo. E ele usando o algoritmo que o Goldman publicou. Ele até coloca isso na bibliografia da calculadora. Então, no que o software consegue identificar a chance de virar blastocisto, ele associa isso a esse algoritmo gerado pelo Goldman, ele consegue gerar então uma previsão futura de ter um nascido vivo com esses óvulos congelados. E é assim que eles geram o laudo. É, e aí eu trouxe até aqui como é que funciona então. Ele tem aqui de um lado o número de óvulos congelados, a probabilidade de ter pelo menos um blastocisto e qual é a maior probabilidade de número de embriões que essa paciente venha a ter. E aí, pelas fotos individuais dos óvulos, ele dá uma previsão desses óvulos conseguirem chegar a blastocisto individualmente. Então, essa é a etapa da seleção de ósseos. Então, falando um pouco agora sobre a seleção de embriões. A gente sabe que a gente tem esse recurso hoje para avaliação, seleção, enfim, todo o processo de escolha de embriões. E, para isso, eu acho que é importante a gente começar falando sobre o tipo de incubadora. Lá na linha do tempo do início, eu mostrei sobre como está associado a ascensão da inteligência artificial, né, a popularização dela com a tecnologia time-lapse, e uma coisa anda muito com a outra. Então, a gente tem o cultivo tradicional em incubadoras benchtop, ou até aquelas mais antigas que são as water jacket, e a gente tem diferentes modelos de incubadora time-lapse que permitem. Qual é o grande diferencial? Essas incubadoras vão trazer o então cultivo não interrompido. Quando a gente teve a criação do meio de cultivo único, em contraste ao meio de cultivo sequencial, já foi um primeiro passo para a gente diminuir a manipulação dos gametas. Mas a gente só conseguiu chegar
no conceito do cultivo não interrompido com os time-lapses. E aí, onde que é o grande diferencial? A gente, durante o processo do desenvolvimento embrionário, a gente tem uma série de tempos e uma série de fatores que vão influenciar a qualidade embrionária, a capacidade de evolução desses embriões. E eu quero chamar a atenção aqui justamente para o manuseio. Por quê? Com o manuseio dos embriões, com a exposição deles, como a palavra diz, você aumenta a exposição e isso fica suscetível a maior variação em vários desses parâmetros que estão aqui, seja temperatura, seja pH, seja oxigênio, você tem uma possível inacurácia ou uma questão de timing, porque quando você vai avaliar um embrião de maneira estática, a gente, desde que a tecnologia time-lapse chegou, a gente percebeu quantos eventos a gente não julgou mal ao longo da história. Seja na avaliação de fertilização, seja na avaliação de um blastocisto, que a gente acha que é de um trofectoderma ruim, mas às vezes ele simplesmente tem células excluídas, e no microscópio a gente não via isso com a mesma precisão. Então, a gente tem uma questão, um problema em relação à inacurácia mesmo, ou a questão do timing, quando a gente trabalha com avaliação estática num cultivo tradicional. E, como eu falei, são informações que a gente ganhou com um cultivo time-lapse que até então a gente não tinha. E com isso a gente aumentou a nossa precisão. E aí, nisso, ano passado, a gente teve essa publicação, foi um estudo retrospectivo do grupo do IVE, que foi muito interessante, com um N enorme, em que eles mostram justamente o impacto clínico, as diferenças de resultados quando a gente compara o cultivo tradicional e o cultivo não interrompido. E nesse trabalho, eles avaliaram ciclos tanto com óvulos próprios quanto com óvulos doados. E eles passaram foi numa janela de 10 anos, eles pegaram ciclos que lá no início eles estavam comparando pacientes com cultivo tradicional, até o momento em que eles começaram a introduzir o time-lapse, e lá para o final do estudo, hoje o IVE trabalha com 100% do cultivo dele time-lapse, e ele trouxe as diferenças dos resultados encontradas nessas análises. E aí, aqui nessa primeira etapa, né, esse primeiro quadrante azul aqui, a gente tem os óvulos próprios e embaixo são os óvulos doados. E aí são três taxas que eles chamam atenção, três estratificações. Uma aqui é a taxa de gravidez ongoing e nascido vivo, em que ele conseguiu ver diferença estatística, em que ele teve maior aproveitamento no cultivo não interrompido, comparado com o cultivo tradicional. A gente teve aqui para os óvulos doados, a gente teve também para essas mesmas taxas, a gente teve diferença estatística, o cultivo não interrompido teve melhor resultado nas taxas clínicas, de gravidez de nascidos vivos, e aqui nas taxas cumulativas para óvulos doados, ele conseguiu ver também melhores resultados para o cultivo não interrompido em relação ao cultivo tradicional. É importante mencionar, na discussão do artigo, ele fala que, como no final do estudo eles já estavam trabalhando com praticamente 100% do cultivo, é, 100% do cultivo time-lapse, e quanto mais recente, mais tecnológico, mais eficaz você tá, a sua curva de aprendizado está mais no alto, então existe uma questão pela janela de tempo que no final do estudo eles tinham maior qualidade, então entregavam mais resultado. É importante mencionar isso na discussão. Mas, de qualquer forma, foi um estudo muito recente, acho que é o maior de todos, que faz essa comparação desses dois tipos de cultivo. Então, sem nem entrar muito em inteligência artificial, só falando sobre incubadora time-lapse, cultivo não interrompido versus cultivo tradicional incubadora benchtop, só de você melhorar o cultivo, você já tem uma perspectiva de ganho na qualidade, dos teus resultados. E se você for falar de publicações em relação à tecnologia de inteligência artificial, enfim, com diversos outcomes que estão sendo avaliados, a gente tem uma série de publicações que foram feitas nos últimos anos. É, difícil entrar, como eu falei, para mim foi até complicado escolher o que, que eu ia trazer para dividir aqui, mas eu tentei trazer alguns pontos que são os mais interessantes. Então, a gente falou sobre cultivo interrompido, não interrompido. Vamos começar falando sobre avaliação embrionária, simplesmente pela questão da classificação, porque parece trivial, mas classificar um blastocisto é algo que é sujeito a muita subjetividade
e às vezes até essa questão do mau julgamento, dependendo daquela avaliação estática. Então, quais foram as melhorias, né? O que que mudou quando a gente implementou a inteligência artificial para classificar um blastocisto? Então, a gente tem a questão da consistência. Esse trabalho aqui de 2020, ele comparou justamente, deixa eu botar aqui, ele comparou justamente a variação, né, a frequência da consistência, quando ele foi avaliando uma série de embriões, comparando um modelo de inteligência artificial com os humanos, né, os embriologistas avaliando, e eles viram que tinham muito mais variação, a consistência era muito menor dentre embriologistas do que quando ele olhava para uma máquina que estava fazendo aquela mesma avaliação embrionária. Então, a gente consegue ter um benefício em relação à consistência. Então, vamos falar sobre automatização dessa avaliação embrionária. Então, a gente tem os processos de validação desses programas, desses modelos que vão fazer esse tipo de avaliação. Então, ano passado, o grupo do IVE também fez esse processo de validação do IDAScore, que é um software bem conhecido de inteligência artificial, principalmente porque ele é o software associado ao Embryoscope, que hoje é a incubadora time-lapse que a gente tem mais disponível. E eles fizeram a validação usando o critério ACEBIR, que é uma classificação embrionária europeia. Aqui no Brasil, praticamente todo mundo segue mais o Gardner, né? Mas eles fizeram essa avaliação baseado no ACEBIR. E a relação deles que eles encontraram com o score e resultados clínicos é que quanto maior o score dos embriões, eles viram que maiores os resultados de implantação e de nascidos vivos. Então, para aqueles scores mais baixos, eles tinham a, a, a taxa de implantação de nascido vivo reduzido comparado com aqueles embriões que tiveram um score maior. E quando eles comparam aqui, só um minutinho, isso. Quando eles comparam aqui com o score automático, tanto para paciente de óvulo próprio quanto para paciente de ovo doação, eles encontraram também uma boa acurácia em relação a esses resultados clínicos para avaliação com esse score. Eles conseguiram validar o embrião que era avaliado pelo score, o embrião que era avaliado pelo embriologista, né, pela classificação do ACEBI, eles tinham uma boa concordância. E teve um outro estudo que esse outro grupo fez e publicou em 2023 em relação ao estudo de corte, que é um outro benefício de você avaliar os embriões baseado na tecnologia time-lapse. Existe uma coisa que eles chamam que é unlabeled data, que são assim, a gente tem uma série de embriões produzidos em laboratório e nem todos os embriões vão ser transferidos. Vão ter muitos casos em que embriões não aproveitados podem ser embriões euploides ou simplesmente blastocistos viáveis, não biopsiados, mas que são embriões disponíveis, passíveis de serem transferidos, que não vão ser utilizados porque não foi necessário, o paciente engravidou antes, enfim. E esses embriões carregam uma gama de informações que poderia beneficiar a avaliação do potencial daquela corte de embriões. Então, esse estudo de corte, ele comparou a performance de previsão de implantação por área embaixo da curva em diferentes modelos e pareamentos. Eles comparam embriões irmãos e embriões não irmãos. E eles viram que a propriedade de corte elas contribuem para esses dados de previsão. Então, propriedades, perfil de desenvolvimento morfocinético e característica morfológica do embrião dentro de uma mesma corte de embriões, essas informações de corte conseguem melhorar essa previsão de implantação. Então, com a tecnologia do time-lapse, por mais que você não vá usar, né, tecnologia time-lapse e inteligência artificial, por mais que você não vá usar todos os blastocistos produzidos naquele ciclo, só o fato de você conseguir extrair essas informações de corte já melhoram as tuas perspectivas, né, da tua previsão. E isso vai te ajudar justamente no teu entendimento de qual é o potencial daqueles embriões, daquele ciclo formado. E aí eu acho que é interessante a gente falar também sobre a previsão de ploidia. Então, muito se fala sobre isso, eu acho que é algo que hoje a inteligência artificial ela ainda não consegue entregar algo que substitui o PGTA. E não sei se isso um dia vai acontecer, mas eles tentam chegar ao mais próximo possível
de um modelo que vai conseguir dizer esse embrião é euploide, esse embrião é aneuploide, sem que fosse necessário realizar de fato a biópsia. Tanto pelo fato de ser um embrião um procedimento invasivo, como também por questão de custo. E aí a gente tem trabalhos como esse publicado em 2023 na RBMO que mostram a relação da taxa de euploidia com o score. Esse aqui foi feito justamente com o IDA-score também, em que ele mostra que quanto maior o score, ele vai ter maiores taxas de euploidia. E conforme você vai diminuindo esse score, essas taxas de euploidia vão caindo. Quando você associa esse score à classificação embrionária, aqui nesse trabalho ele usou Gardner. Então, quando ele combinou as duas coisas, ele conseguiu chegar em informações muito precisas, assim, teve um benefício de associar as duas coisas. Sendo que se você repara aqui, ó, os embriões com alto score e que são pacientes com menos de 42 anos. Ela tem uma taxa de 55,2% de previsão de ploidia. Só que a mesma paciente jovem, se ela tiver um IDA-score baixo, um score da avaliação de inteligência artificial, isso aqui cai para 44. E ele viu esse padrão em diversas idades. Então, a paciente pode ter um embrião de boa classificação embrionária, ela pode ser uma paciente jovem, mas a inteligência artificial consegue identificar algo no desenvolvimento embrionário que entrega uma taxa de euploidia menor, que a gente simplesmente pela avaliação estática não identificaria. Então, se você associa as duas coisas, associa o autoscore à boa classificação embrionária, você consegue melhorar a tua perspectiva de achar a informação se esse embrião pode vir a ser euploide ou não. Não substitui o PGTA, mas te ajuda a selecionar o melhor embrião para uma transferência, para entender qual é o potencial desse embrião lá na frente. Até porque isso me ajuda muito quando eu penso na minha experiência. A gente tem muitas pacientes que produzem mais embriões que não necessariamente ela tem condição de analisar todos. Então é muito comum a paciente ter 10 embriões, 8 embriões biopsiados e não necessariamente ela vai conseguir analisar esses todos. E aí ela pede, eu quero analisar só uma parte. Os scores, eles ajudam muito a gente a entregar essa informação. Então, eu avalio as melhores classificações, avalio os melhores scores da inteligência artificial e na hora de escolher qual embrião eu vou mandar ela analisar primeiro, eu junto as duas coisas. Então, essa é a minha prática clínica para esse tipo de caso que me ajuda muito. E aí a gente encontra alguns modelos automatizados que vão conseguir ver. Então, esse estudo retrospectivo publicado no Lancet em 2023, ele compara embriões euploides no PGTA com os embriões que o modelo previu. Então, ele pegou dados de batimento cardíaco, então, no fim, ele está calculando a taxa de implantação de embriões sabidamente euploides. E ele viu aqueles que eram euploides no PGTA e aqueles embriões que eram euploides pela previsão do modelo. E ele viu uma concordância interessante em relação ao modelo, conseguiu prever aqui na faixa dos 56%, 57%, o dos embriões ele conseguiu prever quais eram euploides e que vieram a chegar a implantar, e isso não teve muita diferença em relação ao global. Então, aqueles embriões que eram euploides do PGTA na previsão do modelo e dos que o modelo não preveu, entregaram taxas semelhantes. E ele viu isso para todas as estratificações de idade. E aí, esse outro modelo aqui também, esse já é mais recente, foi publicado ano passado na Nature, em que eles pegaram, associaram as informações do time-lapse com o score de blastocisto e a idade materna. E aí, com isso, eles fizeram um treinamento e geraram um modelo automatizado que nesse modelo, eles chamam de Bela. Primeiro, eles comparam a taxa né, a área embaixo da curva para conseguir entender a sensibilidade, para identificar se é euploide, baseado só no vídeo ou baseado nesse Bela, né, que é o modelo que eles criaram. Eles conseguiram encontrar maior sensibilidade pelo Bela do que simplesmente pela análise do vídeo, sem associação desse modelo. Então, e ali ele estava comparando simplesmente com o vídeo. Aqui, ele, além de comparar com
o vídeo, ele comparou também com o score embrionário. Então, ele viu só o vídeo, ele viu a análise do vídeo com o score e ele associou o Bela. E ele encontrou uma área embaixo da curva de 76% para análise desses embriões euploides, né? Ele conseguiu 76% de acurácia para identificar embriões euploides dentro desse recurso, desse modelo, utilizando a análise da inteligência artificial, o modelo de inteligência artificial e o input da idade materna. E aí, essa é a interface proposta, ele consegue ver individualmente por embrião. Quando você escolhe um embrião, ele diz aqui a probabilidade dele ser euploide ou de ser aneuploide. Ele consegue também ver a probabilidade de aneuploide complexo, porque eles também estratificaram na hora de dar o input do diagnóstico dos embriões o tipo de aneuploidia, se era aneuploidia segmental, aneuploide complexo. Para os dados publicados, eles focaram no aneuploidia complexa, mas ele consegue gerar uma interface assim interessante, chama Stork aqui o nome. E então é uma seleção embrionária não invasiva, capaz de oferecer essa probabilidade de euploidia, que não exclui o PGTA, como eu falei, mas melhora o processo de avaliação e seleção, no meu entendimento, principalmente na hora que a gente vai escolher qual embrião vai transferir, ou escolher na hora de avaliar quais embriões de fato serão analisados. E quando a gente fala de previsão de implantação, tem uma série de trabalhos, uma série de modelos propostos. O Gardner publicou em 2018 esse modelo que chegou com uma área embaixo da curva de 93% de previsão de implantação, e ele viu isso por batimento cardíaco, então ele fez todo um treinamento e encontrou essa acurácia desse modelo. E a gente tem. Só a barra aqui às vezes fica em cima do meu, eu não consigo ver. Então, a gente tem também escolha do embrião para transferência, só da gente pensar. Por que que eu quis. Assim, a gente está falando de prever a taxa de implantação. Não estou nem pensando necessariamente em se esse embrião é euploide ou aneuploide. Vou escolher um embrião para transferir. Então, se eu consigo entender qual é o embrião que tem maior potencial de implantação, isso me ajuda a escolher qual é o embrião prioridade para ser transferido, mas como uma primeira vantagem, a gente já pensa na melhora da padronização e no consenso. Então, esse trabalho publicado em 2021, ele compara a seleção embrionária sem inteligência artificial e com inteligência artificial. E ele viu que a sensibilidade foi muito maior quando ele utilizou a inteligência artificial, de 69 foi para 76. E aí é interessante quando ele compara aqui a questão do no consensus. Então, ele pegou os casos em que tanto o embriologista quanto o modelo escolheram o mesmo embrião, os casos em que o consenso ele não foi pro embriologista, eles escolheram só, eles foram pela máquina, e eles pegaram os casos em que nenhum dos dois concordou. Quando eles associam com a inteligência artificial, esse no consenso diminui. Então, você consegue facilitar a escolha do embrião com menor variação. E isso ajuda a nossa rotina, aumenta a nossa padronização, que é um dos nossos objetivos. E aí eles mostram aqui justamente, ó, a acurácia geral, ela foi para 64,3% e eles conseguiram fazer um cálculo de o quanto esse modelo de inteligência artificial conseguiu mudar, melhorar a escolha do embrião para transferência. E eles viram um ganho de 42% na taxa de implantação quando eles conseguiram associar com esse modelo de inteligência artificial. É, e aí, agora, assim, entrando um pouco sobre a questão de rastreio de embriões, então aqui eu já vou falar um pouco sobre gestão, não vou dizer exatamente gestão da qualidade, mas seria melhoria na rotina do laboratório. Quando a gente trabalha dentro da reprodução assistida, é muito comum a gente ter uma preocupação com a segurança das amostras. E a inteligência artificial hoje traz alguns recursos que são interessantes em relação a esse rastreio de embriões. Então, com isso, você consegue diminuir o erro humano. Essa é até no título do artigo, porque eles fizeram uma análise de 4.889 embriões de 400 pacientes, em que eles viram que, através do desenvolvimento embrionário, os embriões de mesma corte, eles tinham uma característica individual. Então, ele conseguiu
E nesse estudo é uma coisa assim impressionante. Ele viu uma acurácia super alta em relação a quando que a máquina conseguiu identificar de quem era o embrião, a origem do embrião. Então, através da identificação desse padrão de desenvolvimento que é individual, o embrião ao longo do desenvolvimento ali nas estágios iniciais, ele traz informações únicas que esse modelo conseguiu identificar e que com isso, junto com esse sistema de testemunha, né, ele conseguiu entregar a identificação correta do embrião. Então, é um processo de automatização desse rastreio de testemunha de manuseio de embriões que é feito com inteligência artificial. E aí, agora, esse é um outro trabalho que foi mostrado já tem um tempo, que eles falam sobre o tagueamento de embriões. Então, eles conseguiram desenvolver uma tagzinha que eles inserem nos óvulos e isso vai levando ao longo do blastocisto e ele carrega um código. Então, ele faz um rastreio através desses. É como se fosse um chip, não é um chipzinho, ele é bem micro, né? Porque vai bem no ósito. E eles mostraram no trabalho como isso vai ficando ali na zona pelúcida ao longo do desenvolvimento, e com isso você consegue meio que ter um QR Code do embrião individualizado. E todo esse processo de rastreio, ele usa também uma tecnologia de inteligência artificial para fazer esse manuseio. E outra coisa que é interessante, eles falam sobre o controle de KPIs por score D2 e D3. Então, eles acompanham o desenvolvimento embrionário. Ao longo ali no time-lapse, é um modelo de inteligência artificial associada com esse time-lapse, e através de determinados padrões de desenvolvimento, ali no dia 2, dia 3, ele consegue entregar uma perspectiva de gravidez. E aí, por que que ele diz que isso interfere para você conseguir pensar na performance do embriologista e na performance do laboratório? Ele diz que você não precisaria esperar. Imagina que você está com um cultivo de um jeito, e aí esses embriões, eles estão ali crescendo, alguma coisa não vai muito bem, mas você precisa transferir, esperar o resultado dessa gravidez para entender se aquele resultado variou ou não. E aí isso vai te dar um delay na ação corretiva. Então, com essa inteligência artificial que consegue identificar determinados padrões bem iniciais do desenvolvimento, ele consegue te permitir gerar um KPI, uma chance de gravidez de embriões, e como eu falei, não necessariamente vão ser embriões que vão ser transferidos, e aí com isso você consegue identificar se aquele teu laboratório está dentro de um determinado padrão. Se esses KPIs, por acaso, derem alguma reduzida, tiverem alguma flutuação, você está em tempo viável de já tomar uma atitude, de conseguir fazer um monitoramento, de conseguir tomar uma atitude em relação. Você consegue rastrear muito melhor o que está acontecendo. E eles falam também sobre comparação entre operadores. Eu trouxe até aqui um gráfico. Nesse trabalho, que já foi publicado, esse que foi de 2023, eles veem para a parte do embriologista a taxa de futura implantação para diversos procedimentos. Eu coloquei aqui para transferência embrionária, mas eles vêm para vitrificação, para biópsia embrionária, para ICSI. Eles fazem a análise de diferentes embriologistas e comparam com a probabilidade de implantação embrionária a partir daquele procedimento que cada embriologista fez. E aí, com isso, você consegue monitorar a performance daquele operador. Ele faz isso tanto para embriologista quanto para médico. Ele vê para a transferência embrionária, que é o procedimento que ele incluiu para KPI de médico. E aí, com isso, você consegue monitorar, assim, digamos que algum embriologista da tua equipe tem um determinado procedimento em que ela está entregando esses KPIs não, essa previsão de implantação pelo modelo da inteligência artificial super baixo, você consegue entender, opa, tem alguma coisa no procedimento dessa pessoa que não está dentro do esperado. Então, você também, de novo, consegue entrar com alguma ação corretiva, enfim, alguma melhoria em cima daquilo que está muito focado. Então, as conclusões que eu tiro é que aí ela tem, né, a inteligência artificial, ela tem a capacidade de melhorar uma série de procedimentos do tratamento da reprodução, incluindo seleção e avaliação de gametas e de embriões. Essa questão da previsão da ploidia é algo que é muito interessante, tanto a previsão da ploidia quanto a previsão de gravidez, de implantação desses embriões, são informações muito preciosas para a gente tomar decisões dentro da rotina clínica e de laboratório, e pode melhorar a performance desse laboratório.
ela tem a inteligência artificial tem mostrado uma série de resultados interessantes em relação às probabilidades, né, essas previsões de gravidez, de implantação de euploidia, mas ainda requer estudos, principalmente randomizados controlados, prospectivos, que mostrem a segurança, né, e a padronização também. É como o Diego falou muito bem, precisamos muito em breve de um guideline sobre como lidar com essas tecnologias de inteligência artificial. A gente tem uma série de modelos propostos, a gente tem muito resultado, a gente precisa falar a mesma linguagem. Há uma perspectiva de diminuição da subjetividade e erro humano com a implementação dessas tecnologias de inteligência artificial. E isso é algo muito real e é muito concreto. E pelos dados que eu trouxe aqui, é fácil da gente visualizar isso. E isso vai trazer, então, uma mudança importante na configuração dos laboratórios de reprodução. Então, isso caminha para uma modernização e para uma atualização. Como eu falei lá no início da aula, esse é o objetivo que a gente tem quando a gente pensa em como melhorar a performance, né? Como melhorar os resultados de uma clínica, de um laboratório. E aí, para finalizar, eu gostei nesse trabalho do Gardner, nessa carta que ele colocou na RBMO, ele fala sobre que o aumento da tecnologia no laboratório, ele não significa a queda, né, da carreira do embriologista. Ela, na verdade, é longe disso. É que o progresso, ele aumenta essa demanda, toda essa tecnologia que aumenta, ela vai permitir que a gente perca menos tempo com alguns procedimentos que antes a gente tomava muito. Hoje, por exemplo, algo que é muito fácil de visualizar é o processo de avaliação embrionária, que é algo que na avaliação estática, não só eu não tinha as informações tão precisas quanto eu tenho hoje com time-lapse, mas também pelo custo de tempo e de pessoas. Hoje, para mim, fazer avaliação embrionária é muito melhor com esse tipo de tecnologia. E com isso, eu vou conseguir, se eu estou perdendo menos tempo com isso, eu consigo distribuir melhor o meu tempo e conforme a gente vai aumentando o número de ciclos ao redor do mundo, o embriologista que se permanecer, o embriologista ele continua sendo necessário porque a demanda da reprodução ela só cresce ao redor do mundo. E para um programa de reprodução assistida ser bem sucedido, ele depende do embriologista para atuar. Ele só precisa se modernizar, ele precisa se encaixar nessa configuração. E aí, acho que é isso. Eu trouxe aqui até o meu eu, como embriologista que fez o congelamento de óvulos. Eu fiz análise de inteligência artificial dos meus óvulos. Eu sempre gosto de mostrar uma foto do meu próprio relatório. E a gente, lá no laboratório, a gente tem duas incubadoras time-lapse diferentes, que uma proposta de cultivo úmido, a outra é o cultivo seco, mas que onde a gente usa essa inteligência artificial do Edascore. Então, eu sou bem defensora dessa tecnologia. Eu acho que tecnologia é o caminho mesmo. E é isso, obrigada. Excelente, Karine. Excelente, Karine. Obrigada. Tô ouvindo eco, eu acho que é do fone, do áudio Deixa do eu... Dr. Diego. Parou agora já. Excelente, excelente, bastante informação. Aprendi bastante, achei especialmente interessante a parte dos KPIs, também da identificação dos embriões de mesma corte, né? Para evitar erros. Mas eu vou começar agora com o Diego, enquanto o pessoal de casa aí se aquece e deixa a timidez de lado e manda algumas perguntas também. Diego, então, como eu comecei ali, né? ah, Quando eu te introduzi, eu tenho curiosidade de saber como é que está no Brasil, porque na área do laboratório as empresas já estão oferecendo, já estão vendendo, as clínicas já estão utilizando, mas como é que está na parte, da medicina, as ferramentas para os médicos? Liguei o meu microfone aqui. Eu acho que o eco é de qualquer microfone. Então, acho que se a gente otimizar aqui, cada um que fala, que liga, fica melhor. Bom, muito bem. Obrigado, Karine. Foi super bacana também aqui, várias coisas de laboratório, que é o que a gente já tem e o que a gente já vivencia, principalmente com time-lapse e score de inteligência para escolha de embriões, né? Então, machine learning, Fernanda, que a gente tem hoje, que se usa muito,
é o que eu tinha, que tem um dos meus primeiros slides ali, o sono AVC, né? Que por mais que seja algo simples, né, perto de tudo que a gente vai ter aí no futuro, é alguma coisa que está estabelecido. Eu até vou dizer que eu não uso o sono AVC na automática, mas eu uso ele no manual para eu poder também medir várias vezes os folículos. Agora, no laboratório chegou antes e provavelmente, talvez na clínica não alcance a complexidade que tem no laboratório, eu acho. Tá? Eu, particularmente, todos esses modelos, todos esses protótipos que eu apresentei, eu nunca usei, tá? Nunca usei, são exemplos todos que eu peguei dos artigos. Evidentemente que são coisas que alguns a gente acha que é extremamente complexo, mas na verdade é só colocar dados da paciente que a gente vai ter a predição, a escolha da dose, enfim. Eu não usei nenhum ainda, não usei nenhum ainda. Acho que o mais que vai chegar primeiro, eu diria que deve ser aquele primeiro da predição de resultados, e imagino que até alguma clínica no Brasil já deve até utilizar, que é o primeiro aquele que a gente coloca tipos de tratamento e chances de gravidez. Agora, esses mais futuros aí de trigger e coisa, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas certamente vai chegar. Mas atualmente eu acho que o Brasil não está bem inserido ainda. Acho que o laboratório já está muito mais para frente nesse sentido. Eu vou dar um update aqui da minha experiência aqui nos Estados Unidos, tá? Tem um cientista ele é engenheiro e administrador, ele é de Israel, ele também faz publicações, uns artigos bem interessantes, você não citou ele, é o Rovi. Posso ter esquecido, tá? Posso ter falado errado o nome dele agora. Mas ele já esteve presente com a gente no Progenes Academy, já esteve no Jeans, que é a nossa conferência que a gente organiza anualmente. E ele produz essas ferramentas, tanto para trigger, para predição. E ele já está fazendo demos em clínicas de Israel, aqui dos Estados Unidos também. Então, aqui já está começando. E até recomendo para quem estiver em casa e vocês que gostam do assunto, também assistir esse nosso webinar, que foi esse ano, no começo do ano. Tá? Bem interessante também. Eu estava curiosa para saber como é que estava no Brasil, se já estavam oferecendo também ou ainda não. Tá. Então, aqui, ó, eu tenho uma pergunta. A gente já vê bem presente a inteligência artificial sendo usada para avaliação de óvulos e embriões, mas na parte de espermatozoides eu quase não vejo isso sendo usado nos laboratórios. O que você acha que acaba dificultando essa implementação? Karine, para ti. Você tá muda. Desculpa, pode repetir a pergunta, desculpa. Ela já vê bastante, né, a inteligência Ah, artificial sim, é para da óvulos e Fabiana, eu li embriões. a Ah, pergunta dela, desculpa. aí para Eu espermatozoide acho. Claro, olha. Assim, eu já vi a implementação do software, assim, o software acontecendo em apresentações. Eu, pessoalmente, nunca vi alguém usando na prática. Me parecia algo que parecia simples, porque, como eu mostrei, o software ele vai mostrando, ele dá um círculozinho verde, aí você só tem que ir atrás do espermatozoide. Eu acho que tem uma questão de custo de você implementar, de você colocar para acontecer. A gente já tem uma rotina funcionando hoje como está, mas eu penso que é mais isso, assim, é você ir atrás da mudança, você implementar um custo, porque todos esses modelos, esses softwares, eles carregam um custo agregado. É, então eu penso que é mais isso, mas ele não me pareceu. Eu posso estar errado, eu só vou sentir, porque às vezes você pode ir lá estar tentando, aí você vai pegar aquele espermatozoide que tá verde, ele bum, nadou pra longe, aí você, ai caramba, eu vou ter que achar outro espermatozoide circulado verdinho. Eu não sei se na prática, na verdade, isso fica difícil, mas eu acho que é mais isso. ótimo. E outra coisa que eu quero trazer aqui para discussão é que, bom, eu comecei a estudar inteligência artificial e eu também já fiz umas apresentações, Diego, parecidas com a tua. Então, eu já li bastante artigo também.
E eu há 4 anos atrás, eu não tinha nem noção o que, que ela era inteligência artificial. E aí, para mim, ficou muito claro, e eu não sei se está claro para todo mundo, que a gente tem que. A máquina, ela foi treinada com dados, né, com informações. Então, assim, é difícil conseguir esses dados, né, porque precisa ter uma boa parceria o desenvolvedor da inteligência artificial com uma clínica de reprodução para ter acesso tanto aos inputs, e a gente precisa ter os outputs já para a máquina entender o que que vai acontecer. A soma daquilo é igual àquele outro, né? Então, muita gente fica preocupada assim, mas como é que eu vou confiar? E realmente, a informação que vem do algoritmo da inteligência artificial vai ser tão boa quanto as informações que foram apresentadas para ele. Então se fala muito também assim da fraqueza, né, atual ainda, como tu falou, do próprio chat GPT para dar dicas de medicina, ele ainda não está pronto, porque esses trabalhos também às vezes têm Ns pequenos, às vezes foram feitos só em um único centro, e a máquina ela precisa de muito dado, né? Precisa de populações diversas também, porque às vezes tem uma clínica que tem um perfil de pacientes, pacientes mais velhas, ou tem uma outra clínica que só trata paciente mais jovem com SOP, né? Então, eu sei que essa é uma das fraquezas de muitos desses estudos, né? Que precisa ter variabilidade, né? Então, o que que vocês pensam sobre isso? Ah, eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu acho, assim, Fernanda, concordo plenamente com você e é algo que me chama atenção. Tem muitos estudos de inteligência artificial que, quando você vai ver aquelas curvas de sensibilidade, de acurácia, e eles mal conseguem chegar em 70%, às vezes 80% no máximo. Tem um ou outro que passa de 80%. E para muitas variáveis médicas, clínicas de laboratório, a gente não considera isso muito acurado. Só que o que eu já vi uma série de discussões é sobre como é difícil você se livrar de todos os fatores de confusão na hora de você analisar essa previsão. Tem sempre muitos fatores envolvidos. Inclusive, na validação do próprio Violet, eles colocam que, apesar de, porque a acurácia deles mal chega a 70%. Eles falam que, olha, tem um longo caminho pela frente. Você olhar a chance de nascido vivo de um óvulo, quando ele ainda tem tantas coisas para passar pela frente, tem tantos fatores que podem mudar ao longo do caminho, que vai ser muito difícil chegar numa acurácia muito maior do que 80% para esses casos. E aí tem muitos modelos, estudando sobre isso, tem muitos modelos, Fernanda, que até buscam hoje esse perfil que você falou. O Violet mesmo, ele foi feito em 8 países diferentes, 8 países eu não sei se foram 4 continentes diferentes, enfim, ele é bem variado. Vários desses estudos que eu mostrei de classificação embrionária, como esse de corte que você gostou, ele também foi feito em países diferentes, porque entende-se a necessidade de ter isso que você falou, de variar a população, de ter um N grande. Então, tem muitos estudos robustos sendo publicados, mas a maioria entra nessa questão da acurácia que eu estou te falando. A gente está querendo chegar nessa acurácia de 95%, muito difícil. E aí ou a gente vai aceitar que não vai chegar, ou a gente vai dizer, olha, não sei se eu acredito muito nisso, que eu não acho que é o caminho, mas é uma opinião que eu tenho. Eu vou aproveitar o gancho e vou perguntar para vocês. Como é que vocês abordam o tema com as pacientes de que a inteligência artificial está sendo utilizada para ajudar na escolha do melhor embrião? Como é que elas têm recebido isso? Posso começar então. Aqui só concordando bastante com a opinião da Karine em relação à sensibilidade, né? A gente dificilmente vai bater os 80% pensando num curto prazo. Agora, a última vez que eu olhei o banco de dados, talvez o número não seja tão certinho assim, mas do próprio Violet, eu acho que ele tinha 200 mil, 250 mil óvulos avaliados
com as fotos. E se a gente for ver, isso não é muito. Né? E a população que mais, a técnica que mais a gente está estudando para o futuro, e justamente por ser uma preservação de longo prazo, é que falta o resultado da desvitre de óvulos. Né? A gente tem o resultado geral de quanto mais congelados, melhor, isso a gente sabe, mas ainda falta muito dado para que a gente tenha uma informação mais consistente aqui nessa questão aqui da minha opinião. Aqui eu tenho, a gente vem tendo experiência com time-lapse há praticamente um ano, um pouquinho menos que isso, e assim, a aceitação, é claro que vai depender muito do nível cultural dos pacientes, né? Não são todos os pacientes que têm, assim, o real entendimento do que é, mas a aceitação é super boa, né? Super boa. A gente tem até um comentário interno que às vezes a paciente que vai mal se beneficia mais da que vai bem no ciclo, né? Porque assim, se dá notícia boa é muito fácil. O problema é quando a gente vai começar a falar aqui assim, olha, né, foram menos maduros, a gente tinha óvulo diferente, aqui tem uma zona pelúcida mais espessa e na verdade esse embrião aqui, ele pode estar bem agora, mas ele passou por uma clivagem reversa, então eu vejo como totalmente agregador, né? Aqui, enfim, a gente está com uma experiência super interessante. Claro que a questão do. Tem coisas que enfim, a paciente acaba nem entrando no mérito, porque a escolha do embrião é pelo laboratório. Né? Aqui a gente participa, a gente entra bastante no laboratório. Acho que o que vai ainda apurar bastante é a questão da nota do score com a nota do embriologista e eu até salvei ali algumas informações que a Karine mandou, porque aquela a gente gosta muito da letra, né? A gente gosta muito do A, do AB, e quanto mais a gente tiver a nota relacionada a isso, melhor a gente vai estar escolhendo embrião. Então, aqui, para mim, a aceitação é super boa. Aqui pra gente, assim, eu tenho duas experiências diferentes, assim, que é importante falar. Pro time-lapse, é muito fácil. Você fala para o paciente que eu tinha 5 blastocistos para transferir, escolhi o melhor com o uso de inteligência artificial, que deu essa nota, elas acham o máximo. E para paciente que às vezes acontece, eu concordo plenamente, a notícia é ruim. A paciente não teve uma boa formação embrionária, aí você vai olhar a análise do algoritmo, análise do score, tá um score baixo, e você fala, poxa, olha aqui, tá vendo? Não foi só o aspecto do embrião, né, o aproveitamento que não foi legal. A própria máquina já estava apontando que isso não estava indo bem. Então, ajuda a gente a dar esse diálogo. Mas eu acho interessante quando a gente olha para o uso da inteligência artificial para o programa de congelamento de óvulos, o uso do Violet. Tem muitas pacientes que elas não estão preparadas para o choque de realidade que é aquilo. Então elas olham e quando elas veem um papel que está escrito que ela tem 20% de chance de ter um filho, seja porque ela resolveu congelar o óvulo com 39 anos ou porque por algum motivo o óvulo dela tinha aspectos morfológicos muito gritantes, e aquilo vira um banho de água fria, e tem paciente que às vezes parece que vai deprimir, e aí ela fica assim, para que que eu vou fazer outro ciclo? Para aumentar de 30% para 45%? O que era algo que, na minha concepção, ajudaria a gente a servir para, olha, realmente, ajuda você a argumentar quando a paciente precisa de um segundo ciclo, ou até mesmo a paciente estava pensando em fazer um segundo ciclo, mas ela teve mais óvulo do que o esperado, o óvulo dela teve mais qualidade do que ela queria, e ela olha para aquela taxa lá e ela se sente confortável. Eu sempre falo para os pacientes, quando elas me perguntam, você acha que esse número é bom? E aí eu venho com a estatística dela e falo, você que vai decidir se isso aqui é algo que você fica confortável. Você está confortável com essa probabilidade de você ter um filho? Ótimo. Não tá, a gente precisaria juntar mais óvulos. Mas tem pacientes que, assim, por mais que seja falado em consultório, por mais que a gente mostre estatística, por mais que a gente mostre todos os dados, é diferente, até porque, e isso é algo que é importante falar, classificação de óvulo é algo muito subjetivo e que é muito difícil você dizer um impacto. Se você for olhar o Consenso de Istambul recente, que foi atualizado agora recentemente, ele pega a maioria das alterações morfológicas de óvulo e ele diz que aquilo ali não tem impacto clínico. Então eu vejo um óvulo com uma zona pelúcida espessa, com vacúolo, com não sei o quê, e
você vai olhar as publicações e o consenso, eu não vou excluir esse óvulo. Aí você vai dizer que o óvulo tem má qualidade? Não necessariamente. Muito possivelmente esse embrião ele pode chegar a blastocisto, pode gerar gravidez. O Violet é a primeira coisa que veio que vai dizer uma nota e vai dizer a chance sem ser algo assim subjetivo. Então eu acho que isso agrega muito, mas a experiência da paciente para especificamente para o programa de congelamento de óvulos, ela não necessariamente é tão fácil quanto escolhi seu embrião para transferir com inteligência artificial. Então são percepções diferentes que eu tenho da experiência da paciente com as duas tecnologias. Ah, Perfeito. isso aí, esse ponto é bem interessante, Karine, porque quando a gente está falando de prazo para ter resultado, né? Se a gente tem um casal que está ali, tem diagnóstico, infertilidade, fez pouco embrião, transferiu, não deu, já vai para o próximo, né? Ou seja, um tratamento está muito próximo do outro. Agora, a É, paciente que chega para congelar o óvulo e se tranquilizar, né? Muitas vezes ela já chega, aí suspende uma pílula de uso de 15 anos, aí o antimileriano é 1,1 com 34, e aí a gente quer congelar 15, congela 6, entende? Então diz, vamos colocar os 6 aqui então na inteligência, tá, mas quanto, né? Que isso vai me trazer. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que os dois extremos são válidos, mas a paciente que tem que jogar projeções mais para frente, certamente ela vai ter muito mais dificuldade de assimilar isso e muitas vezes acaba desistindo. Né? Ela diz assim, não, 20%, ok, então eu vou deixar, né? 20 ou 25 é é, igual, quando não é, né? pois é, não, e sem falar aquelas que pensam, eu congelei 6 ovos, então eu vou ter 6 bebês, 6 filhos? Aham, aí, Quantas não chegam assim? aí começa do zero, né? Aí você, não, calma, vamos lá. Eu particularmente acho essas ferramentas também muito interessantes para essa predição, né? Porque na final é isso que o casal quer saber, né? Eu tô chegando aqui na clínica de reprodução, minha primeira consulta, quero saber minhas chances de gravidez. Então, poder juntar várias informações e dar uma orientação melhor para o nosso paciente é excepcional, né? Claro, nós médicos, antes a gente utilizava só aquela tabelinha mesmo com a idade, ó, essa é a tua chance de nascido vivo, essa é a tua chance de abortamento, né? Mas agora a gente consegue ter muito mais informação. Gente, a gente já passou aqui mais de 1h30, 1h40 já. Então eu acho que O vamos papo tá encerrar, bom. tá? Agradeço muito, vocês foram aulas excelentes, aprendi muito, gostei muito de ambas as aulas, a aula do Diego muito prática, assim, muito ah, gostosa de assistir, né? E a da Karine com muita informação, né? Bastante trabalho científico, que, como tu disseste, que é o que mais tem de publicação atualmente na área da embriologia. Então, parabéns, estão de parabéns e muito obrigada por dividirem aqui o tempo de vocês, o conhecimento de vocês conosco. Obrigada, gente. Foi um prazer. Eu agradeço também, muita satisfação, conversa boa e se pudesse, mais uma hora a gente estaria conversando, mas quem sabe aí no Chamo para a CBRA próxima. quem sabe no CBRA a gente se encontra e conversa aí É presencialmente. Muito isso, o obrigado pelo CBRA tá convite. aí. É isso Tá aí, a bom, um paz aí. abraço, gente. Tchau, Tchau, boa noite. tchau, gente. Obrigado.